Audiência. Senador Inácio Arruda, que preside essa sessão, em nome de quem eu saúdo todos os demais senadores, os membros dessa casa, os funcionários, os parceiros do Integra Brasil, senhoras e senhores. Primeiro, os números são inquestionáveis, né? Quando a gente vê esses números e passa a refletir sobre eles, a força que tem, a importância da gente se integrar. Eu vou falar um pouco sobre o caso do Maranhão, né? Tudo que a gente ouviu aí, eu vou falar um pouquinho sobre o Maranhão. O Movimento Integra Brasil, no nosso entendimento, é um grande esforço para se pensar o Nordeste como uma unidade regional e não mais como um problema regional. Representa um esforço de mobilização de todas as forças vivas, empresas, governo, sociedade civil organizada, no movimento unidirecional, não simplesmente para discutir a questão regional, que foi já discutida à exaustão, mas para encontrar uma estratégia de desenvolvimento includente, sustentável e duradouro. Busca uma estratégia de desenvolvimento regional, mas em escala nacional. Nesse sentido, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional pode ser considerada um primeiro passo importante ao discutir abertamente várias diretrizes. Há que se reconhecer que o Nordeste não é só um grande mercado consumidor, como foi mostrado aí, captador e consumidor, mas uma rede de oportunidades econômicas que não têm sido adequadamente aproveitadas para a geração de efeitos multiplicadores de renda e de dinâmica econômica. Aí estão os complexos industriais e portuários do Maranhão, como foi mostrado, do Ceará, em Pernambuco, na Bahia, como exemplo, que poderiam ser dinamizados se não contassem com limitações de infraestrutura e mão de obra qualificada. Uma estratégia de desenvolvimento regional em escala nacional pressupõe um novo aparato político institucional e novo modelo de seu funcionamento, em que as regiões menos favorecidas não sejam penalizadas com o vazamento contínuo de rendas para as regiões mais adiantadas. É necessário reverter as desigualdades interregionais, evitar a reconcentração econômica ou a proliferação de regiões dentro de regiões, como foi falado aqui e como acontece atualmente. No caso particular do Maranhão, é inquestionável o papel estratégico atual pela localização que o Maranhão se encontra, seja para o desenvolvimento regional, seja para o nacional, com o aproveitamento de suas potencialidades naturais na formação de grandes eixos potenciais de desenvolvimento. Também, nesse particular, é uma porta de oportunidades para reduzir as desigualdades espaciais de infraestrutura que se tem no Brasil. Basta lembrar que nas rodovias de melhor qualidade, com pista dupla, por exemplo, 61% dessas pistas estão localizadas no Sudeste, 16% no Sul, isto é, 77% das vias distribuídas em 7 estados. No Nordeste, com 9 estados, estão apenas 12% das vias. O Maranhão, para se sair de São Luís, que detém 2/3 da produção industrial, só existe uma pista, mão e contramão. Então, no dia que e uma ponte, você tem que para muitas vezes ir para o Ceará, você tem que descer para Teresina, está mais ou menos nesse sentido. A gente desce 450 quilômetros para subir. Não se liga, o litoral não é ligado. Então, é um absurdo. A boa infraestrutura portuária, terminais privados e públicos e ferroviária, a estrada de ferro Carajás, com alta produtividade operacional, o desempenho agropecuário em termos de cana-de-açúcar, milho, soja, carne bovina, arroz, a expansão industrial, notadamente da construção civil e dos serviços, tem contribuído para que o Maranhão se mantenha como a 4ª economia do Nordeste, com índices de crescimento superiores aos da região e do país, e assim contribuir para o desenvolvimento nacional. Considerando os investimentos previstos, já implantados em implantação ou programados até 2020, no valor superior a 100 bilhões, que infelizmente não ficam lá. Os investimentos são feitos, mas as empresas não são contratadas lá, os investimentos, 10% desses ficam no estado do Maranhão. O Maranhão passará por transformações econômicas e sociais que repercutirão no Nordeste e no Brasil, ampliando o poder de integração nacional e sua inserção na economia internacional. Despontam projetos de produção de gás natural, várias alternativas energéticas, papel e celulose, alimentos e bebidas, ampliação e melhoria da infraestrutura portuária, complexo avícola, produção de cimento, refinaria premium e siderurgia. O crescimento do Maranhão é um crescimento regional, mas para isso é preciso que se superem alguns gargalos ainda existentes. Gargalos comuns em vários estados.
notadamente em termos de infraestrutura e logística, já identificados e mapeados, como foi hoje aqui, em recente estudo realizado por nós na FIEMA através da empresa Macroplan, e superando-os, se consolidam importantes eixos de desenvolvimento. Na concepção dessa empresa, da Macrologística, considerando os volumes de carga projetados para 2020, formar-se-iam 9 eixos prioritários de investimento, no total de 83 projetos, englobando-se todas as principais mesorregiões produtoras do Nordeste e alcançando seus principais portos. Nesse conjunto, aparece como fundamental a construção do eixo ferroviário da Transnordestina, como foi mostrado aqui, por seu alto potencial para a geração de desenvolvimento regional, a geração de emprego e de arrecadação tributária, reduzindo o impacto ambiental. Esses projetos teriam um prazo de payback inferior a 5 anos. Independente disso, todavia, é misto que se faça a recuperação e manutenção permanente de toda a malha rodoviária, de modo a assegurar trafegabilidade regular, econômica em toda a região nordestina, que se recupere e amplie a atual malha ferroviária da região, visando a redução de custos de distribuição, que se orientem os investimentos do PAC para as funções econômicas nas cidades e suas áreas de influência imediata. É sabido que a pobreza tem diminuído em números absolutos e relativos, principalmente em função dos fluxos de transferências governamentais, que é uma solução, como foi dito aqui, mas é um problema também, que a gente está investindo em apenas consumo. Nós não temos que investir também na indústria, na industrialização, na formação de pessoas. Esse avanço social não se sustenta se não for acompanhado de uma desconcentração regional mais efetiva da capacidade produtiva. Se as regiões menos dinâmicas não ampliarem e reestruturarem seus parques produtivos, os fluxos de renda criados pela política social e pelos investimentos em grandes obras de infraestrutura serão naturalmente drenados para as regiões mais dinâmicas, notadamente o Sudeste, que é o grande supridor, e desse modo não se expandirá a capacidade de gerar e acumular poupanças locais. Isso é marcante no Maranhão. Apesar de ser a 4ª economia do Nordeste, importa-se quase tudo. Hortifruti e granjeiros, a gente come alface do São Paulo, e nem imagine, frango e ovos, laticínio, arroz, vestuário, até arroz, que nós éramos o maior produtor há algum tempo. Vestuário, praticamente não se produz, calçados, embalagem, mobiliário, máquinas e equipamentos, insumos industriais, etc. Em 2012, nossas importações interestaduais e internacionais somaram 32 bilhões. Se projetado para este ano, está projetado para este ano um PIB de 55 bilhões. Ter-se-ia que mais da metade do esforço produtivo maranhense estaria sendo drenado para fora de seus limites geográficos. Ademais, não se pode falar em desenvolvimento e muito menos ainda em redução de desigualdades interespaciais e sociais se não houver priorização efetiva para a educação, como o professor Carlos falou aqui. Tanto na vertente do ensino fundamental e médio, quanto e principalmente na formação e qualificação técnica e profissional, como nós vimos há pouco na outra sessão, o senador Antônio Carlos falando que apenas 6,6% do brasileiro faz ensino técnico, enquanto em outros países chega a mais de 60%, que a população entre, acho que 15 e 21 anos faz o ensino técnico. Quanto a principal na formação e qualificação técnica, se não se adequarem as estruturas curriculares das universidades às necessidades do sistema produtivo, se não se ampliarem e fortalecerem as instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, gerando novos conhecimentos e processos produtivos inovadores. Por fim, as desigualdades refletem estruturas produtivas. Regiões de maior força econômica apresentam base produtiva diversificada, com segmentos industriais dinâmicos, com elevado nível de competitividade sistêmica, enquanto que, nas menos dinâmicas, preponderam as dependências, as estruturas pouco diversificadas, de baixo poder de competição. Para romper este círculo, é necessário que a redução das desigualdades se faça em um ritmo muito mais forte do que o que se verifica atualmente. Do contrário, apenas se manterão as distâncias relativas e se acentuarão as distâncias sociais interregionais, como foi colocado aqui. Muito obrigado.